Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Começa agora a Crioula News e vamos às manchetes que marcam a atualidade desta segunda-feira. ICA diz registrar ligeiro aumento de casos de abuso sexual das crianças na Ilha da Boa Vista. Rede Nacional de Pessoas Portadoras de VIH-Sida quer trabalhar no combate ao elevado preconceito na família. Sobe para 41 o número de mortos em desabamento de prédio no sudoeste do Irão. Ataque à Igreja Católica na Nigéria provocou dezenas de mortos. Académica do Porto Novo vence Morabeza 1-0 no fecho da quarta jornada do Grupo B. Tubarões Azuis preparam jogo contra Toco. Crioula News. Sociedade. A responsável do ICA na Boa Vista disse que registrou ligeiro aumento de casos de abusos e exploração sexual em crianças na ilha nos primeiros 5 meses de 2022. O que é que não vem te depara? Porque nos últimos praticamente 5 meses do ano houve um ligeiro aumento. Houve um ligeiro aumento nos casos de abuso e exploração sexual. Entretanto, nunca tem dados ainda contabilizados, mas não quero perceber porque houve um aumento e nós, sendo unidade, não tem vindo a fazer várias ações de sensibilizações. Também, a partir do momento que for feita denúncia, não está a fazer tudo esse procedimento, desde atendimento psicológico, acompanhamento, audiências no Ministério Público e também acompanhamento à família. E porque se tem deparado que a maior parte dos abusos ocorrem no seio familiar, Simone Lima salientou a importância de abranger os parentes, sensibilizando-os e orientando-os para que não fiquem em silêncio a partir do momento em que acontecem situações do género. Porque não têm deparado, porque uma boa parte dos abusos sexuais tem ocorrido dentro do seio familiar. Então, naquele âmbito, também será importante também abranger família no sentido de cada vez mais sensibilizar-se, orientar-se. É uma coisa que eu te pedi, para que fique em silêncio a partir do momento que aconteceu uma situação do género, porque aquela é uma violação e a hora que é uma violação, algo tem que ser feito para proteger aquela criança e também a pessoa que fazer tem que ser punido, passeado. Relativamente à questão do abandono, não tenho vindo a reparar mais aquela questão do abandono escolar. Então, sendo assim, não tenho vindo a fazer um trabalho de sensibilização. Queria sim ter um projeto que funciona, que é crianças de rua e na rua, onde é que já foram praticamente identificadas várias crianças que estão a fazer parte de um projeto e que futuramente se também inicia uma formação, que é juntamente com a IFP. A mesma afiançou que a responsabilidade parental é outra preocupação da unidade institucional, alertando que os pais têm que tomar mais noção das suas responsabilidades e que a partir do momento em que falharem neste sentido, poderão surgir outros problemas sociais. Os pais têm que tomar cada vez mais noção, porque claro que é sua responsabilidade, e a partir do momento que esta falha na sua responsabilidade, automaticamente te surgir problemas de modo geral e que te abrange toda a sociedade. E é por isso que não te apela, porque cada um que é pai, que é mãe, cuida de seu filho. Nós não sabemos porque a sociedade atual, essa dinâmica é totalmente diferente, mas não tem que estar ciente porque não tem que ter um momento, não tem que ter uma atenção especial para os nossos filhos. E se nós abandonamos nossos filhos hoje, amanhã não tem sérios problemas. E o que é que não te acaba de deparar muitas vezes é pessoas que estão jogando ali, falando assim, nunca te puder ganhar filhos, você toma conta dele. E é grave, a hora que uma pessoa está jogando a bota flava assim. Então não te apela a pessoas para ter um bocadinho mais de paciência, para procurar seguir seus filhos, tanto no jardim, nas escolas, entre outros momentos também. Tem momentos de lazer, mas seus filhos, porque o que é que não te depara, porque o pessoal está preocupado relativamente assim, é só o foco a trabalho, mas isso tem que ser porque tem uma responsabilidade, que é de exercer esse papel como responsável e como encarregado de educação da criança e do adolescente. Sendo junho o mês da criança, a mesma pede mais amor e proteção para as mesmas. A Rede Nacional de Pessoas que Vivem com VIH-Sida em Cabo Verde avançou que irá implementar nos próximos tempos um plano de atividades visando combater o elevado preconceito que as portadoras desta doença enfrentam no seio familiar.
Esta informação foi avançada pela presidente da Rede Nacional de Pessoas que vivem com VIH-Sida em Cabo Verde, Josefa Rodrigues. A mesma lamentou o fato de as pessoas portadoras do vírus serem ainda vítimas do preconceito em Cabo Verde, principalmente na família, pelo que indicou a rede estabeleceu no plano de atividades as necessidades de implementar estratégias visando promover ações de sensibilização sobre esta questão. Destacou neste sentido o importante papel que a família desempenha neste processo, prestando apoio ao portador do vírus e auxiliando em todos os momentos, reforçando que o preconceito dói e muitas vezes não morrem da doença, mas sim desse preconceito e com o fato de se sentirem rejeitadas pela própria família. A pandemia da Covid-19, segundo esta responsável, trouxe enormes constrangimentos e desafios às pessoas que vivem com VIH, tendo neste sentido apontado a maioria de condição de vida das suas famílias, neste caso a melhoria de condição de vida das suas famílias e no empoderamento das mesmas com desafios a serem ultrapassados. Acrescentou ainda que a rede quer trabalhar na sensibilização dos homens portadores do vírus para a realização de testes que adiram à rede, isto porque, justificou, os homens escondem-se na sociedade e ficam em silêncio. Umas obrigações da rede, conclui a presidente, é ajudar todas as pessoas infectadas pelo vírus de SIDA, orientá-los e seguir todas as prescrições médicas, ter um atendimento psicossocial, encaminhá-las para instituições quando necessitam de outras intervenções sociais. Momento agora para atualizarmos os dados da Covid-19. O Ministério da Saúde informou em comunicado que Cabo Verde registrou nas últimas 24 horas 24 novos casos positivos e 6 pessoas foram dadas como recuperadas da doença. Sendo assim, o país passa a contabilizar 255 casos ativos, 55.847 casos recuperados, 402 óbitos, para fazer um total de 56.556 casos positivos acumulados. Crioula News Política. O provedor da Justiça disse que parte da Boa Vista com a ideia de que a Câmara Municipal tem imensos e sérios desafios pela frente, com exigências da população, dado que qualquer cidadão quer viver com o mínimo. José Carlos Delgado fazia à imprensa o balanço sobre 3 dias de visita a Boa Vista, tendo como último ponto um encontro com a equipa camarária e o presidente da Assembleia Municipal. O Sr. Presidente pôs-nos um conjunto de problemas que nós consideramos importante. 40% da população de Boa Vista não tem acesso à água potável. A Boa Vista não tem uma rede de esgotos. Quer dizer, não existe saneamento. O problema da habitação na Boa Vista é muito sério. E então, na Zona Norte, curiosamente, disseram uma coisa, que eu estou a dizer o que me disseram, que estão a fazer a casa para todos só em Salrei, e as outras pessoas, quer dizer, acham que se devia tentar centralizar. O problema de habitação na Boa Vista é um problema sério. A título de exemplo, o mesmo acrescenta. Um T3 na Boa Vista, para quem vem para Boa Vista, custa 70 contos. É um vencimento. Quer dizer que a fixação da população na Boa Vista é uma coisa muito séria. Alguém tem que pensar 2 vezes com o que ele ganha se deve vir para Boa Vista. De maneira que essas questões de saneamento, habitação, água, e para dizer que eu acho o seguinte, que tem que haver uma discriminação positiva para essa ilha. Quer dizer, se é uma ilha turística que contribui para o PIB e se o turismo é onde achamos que nós podemos resolver muitos dos nossos problemas com as receitas que entram, essa questão tem que ser vista numa perspectiva outra. A mesma fonte considerou que não se pode pensar num turismo em que as pessoas desembarcam no aeroporto, dirigem-se aos hotéis e depois regressam para o aeroporto para viajar para os seus países. Quer dizer, você não pode pensar no turismo de Boa Vista, as pessoas chegam, desembarcam no aeroporto, vão dos hotéis, hotéis vão para o aeroporto vão para as suas terras. Quer dizer, essa questão tem que trazer algum resultado
para esta ilha. Claro que não são problemas que se resolvem dia por dia, mas são problemas que têm que ser questionados. Eu fico muito contente da Câmara estar a pensar em reativar a rede comunitária. Eu penso que deve ter uma voz aqui no seu território para expor os seus problemas, independentemente do vosso trabalho. De maneira que eu parto de Boa Vista, digamos, com a ideia de que esta Câmara tem imensos desafios para frente. Imensos desafios. Por outro lado, o presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, Cláudio Mendonça, congratulou-se com a visita do provedor que veio em boa hora e que pôde constatar problemas de vários setores que tanto o povo como a Câmara Municipal aclamam ao governo, as empresas e todas as entidades no sentido de os resolver. Cláudio Mendonça avançou que a equipa autárquica quer uma relação forte e parceria estreita com o provedor da Justiça e que, apesar dele não ser o Poder Executivo, tem a possibilidade de ajudar a resolver os problemas que afligem os munícipes e a Câmara Municipal do ponto de vista da gestão. Crioula News, Economia. Em entrevista à agência Lusa, a conselheira sénior de política da organização, Annie Catherine Hemmel, explicou que mesmo antes da guerra na Ucrânia, o número de pessoas famintas em todo o mundo estava a crescer a um ritmo constante devido às alterações climáticas, a guerras e as consequências da pandemia de Covid-19. No entanto, o bloqueio das exportações de cereais da Ucrânia e da Rússia e grande escassez de fertilizantes essenciais provocados pela guerra já estão a ter um impacto adverso dramático e vão agravar ainda mais o estado global da nutrição. A responsável lembrou que o secretário-geral da Weltanhive já admitiu que as perspectivas são sombrias e que a sobreposição de crise torna a situação muito perigosa. A Weltanhive, agência que produz todos os anos um índice global da fome, avisou na edição 2021 que o combate à fome está perigosamente aquém dos seus objetivos. De acordo com a FAO, o número de pessoas desnutridas em todo o mundo, se houver uma interrupção prolongada das exportações de trigo, fertilizantes e outros itens da Ucrânia e da Rússia, pode aumentar entre 8 e 13 milhões de pessoas em 2022-2023, sobretudo na região da Ásia, Pacífico, seguida pela África subsaariana, Médio Oriente e Norte da África. Para esta analista, a resposta à situação atual tem de passar pela ajuda humanitária, nomeadamente aumentando o poder de compra das pessoas mais pobres, ampliando a distribuição de alimentos, incluindo das refeições escolares e reduzindo através de financiamento a diferença dos preços que mais subiram. A situação de atual bloqueio dos portos da Ucrânia, que reduziu substancialmente as exportações de cereais daquele país, considerado um dos principais produtores mundiais, é condenada veementemente pela organização. Crioula News, Ambiente. As 3 principais praias balneares do município de São Filipe vão estar vigiadas a partir do dia 10 até final de setembro, segundo o vereador responsável pelo setor da proteção civil, Euclides Fernandes. Ao todo, a Câmara de São Filipe, em sintonia com o Instituto Marítimo Portuário, vai disponibilizar 8 nadadores salvadores para as praias de Salinas, Marmolano e Fonte Bila, e segundo o vereador, tudo está preparado para o arranque da época balnear. Além dos 8 nadadores salvadores, a Câmara disponibiliza todos os materiais necessários para que os nadadores possam desempenhar a missão de vigiar as praias, nomeadamente a colocação de torre de vigilância e todos os materiais necessários para exercer as funções, para além de uma gratificação de 15 mil escudos mensal.
Nos dias de semana, os nadadores estarão nas praias a partir das 15 horas e nos fins de semana durante todo o dia. O vereador Euclides Fernandes aconselha aos banhistas e frequentadores das praias a respeitarem as orientações dos nadadores salvadores, mas também para a recolha de todos os objetos pessoais como forma de manter as praias limpas. Crioula News. Vamos fazer agora uma curta pausa e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. 94,9. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Renovados votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. O número de mortos no desabamento de um prédio no sudoeste do Irão, que ocorreu há mais de 2 semanas, subiu para 41 após a descoberta de mais 3 corpos, disseram as autoridades locais. Em 23 de maio, o edifício Metrópole, que estava ainda em construção em Abadan, uma das principais cidades da província de Khuzestan, no sudoeste do país, desabou parcialmente. Este desastre, um dos mais mortíferos em anos no Irão, levou a uma série de manifestações em todo o país em solidariedade às famílias das vítimas e contra as autoridades acusadas de corrupção e incompetência. A Justiça Regional declarou ter detido 13 pessoas, incluindo o presidente da Câmara de Abadan e 2 ex-autarcas acusados de serem responsáveis pela tragédia. O Papa Francisco rezou pelas vítimas do ataque perpetrado contra uma igreja católica na Nigéria, que provocou dezenas de mortos, segundo confirmaram fontes policiais. O Papa teve conhecimento do ataque à igreja de Ondo, Nigéria, e da morte de dezenas de fiéis, muitos das quais crianças, durante a celebração do Pentecostes. O porta-voz da polícia de Ondo disse que cerca de 2 dezenas de pessoas morreram no ataque, embora o número exato de vítimas ainda não tenha sido disponibilizado. As forças de segurança estão também a averiguar se o ataque foi perpetrado por homens armados ou com explosivos. Uma testemunha que falou à agência France Press disse que pelo menos 20 pessoas morreram e que quando passava perto da igreja houve uma forte explosão e tiros no interior. Um funcionário do Hospital Federal de Ondo disse a um jornal local que mais de 50 pessoas foram levadas para o hospital após o ataque que teve lugar durante a missa dominical. O ataque não foi reivindicado. A região de Ondo, no sudoeste do país, tem sido até agora considerado relativamente pacífica em comparação com outras regiões da Nigéria que se debatem com a insegurança e o extremista islâmico, sobretudo no noroeste e centro. As Forças Armadas dos Estados Unidos da América e da Coreia do Norte lançaram hoje 8 mísseis balísticos para as águas ao largo da costa oriental da Península Coreana, um dia após a Norte ter também disparado 8 mísseis balísticos. O lançamento teve como objetivo demonstrar a capacidade de responder com rapidez e precisão a eventuais ataques norte-coreanos, disseram os militares do Sul. O presidente sul-coreano disse num discurso que o seu governo irá procurar obter capacidades de segurança fundamentais e práticas para combater a crescente ameaça de mísseis e armas nucleares por parte de Pyongyang.
A Correia do Norte disparou no domingo 8 mísseis balísticos para as águas ao largo da costa oriental, 3 dias depois de exercícios militares conjuntos das Forças Armadas norte-americanas e sul-coreanas. Crioula News Desporto. A Associação Académica do Porto Novo derrotou este domingo em Santo Antão o Morabeza da Ilha de Brava por 1-0 em jogo que fechou a 4ª jornada do Grupo B do Campeonato Nacional de Futebol. O tento com que a Académica venceu o Morabeza foi apontado por Denis aos 85 minutos, numa altura em que os campeões regionais de Santo Antão exerciam domínio sobre o seu adversário, tendo desperdiçado aos 65 minutos uma oportunidade de golo por intermédio do avançado Cholote. O treinador da Académica, Dívio Gomes, felicitou os seus jogadores pela vitória depois de uma semana atípica em que muitos atletas tiveram dificuldades para treinar devido a problemas de saúde. Por seu lado, o técnico do Morabeza, Ney Loco, disse que se tratou de uma derrota bastante dolorosa, sofrida pela sua equipa, que podia na primeira parte ter marcado 2 golos, lamentando a falta de finalização dos seus pupilos. Este grupo é liderado pelo Palmeira, com 7 pontos, que sábado ganhou a Académica do Boa Vista por 2-0 na Ilha do Sal. A Académica do Porto Novo e a Académica Operária da Boa Vista repartem o segundo lugar, ambas com 5 pontos, estando o Morabeza em último posto com 3 pontos. Na próxima jornada, a Académica do Porto Novo desloca-se a Boa Vista para defrontar a sua congênere boavistense e o Palmeira Sal recebe o Morabeza. No sábado, o Botafogo, no campo de São Lourenço, venceu o Mindelense por 3-0 em jogo da 4ª jornada do Grupo C do Campeonato Nacional e juntou-se à Académica do Mindelo na liderança do grupo com 7 pontos. No final do jogo, o treinador adjunto do Mindelense, Colau, reconheceu que tudo falhou no jogo deste sábado, observando que numa competição do género, entrar e sofrer um golo do tipo deixa tudo mais difícil e por isso, mais uma vez, Mindelense fez um péssimo jogo. Segundo o mesmo, qualquer resultado que não seja 3 pontos complica as contas finais, mas salientou que ainda o Mindelense tem mais 2 jogos e ganhando totaliza 10 pontos e tudo está em aberto para a segunda fase. Danilo Diniz, treinador do Botafogo, por seu lado, considerou que a vitória sobre o Mindelense foi importante e que a sua equipa trabalhou para conquistar os 3 pontos. A Seleção Nacional de Futebol efetuou hoje, segunda-feira, o seu último treino já no interior do estádio Marrakech, palco do jogo da 2ª jornada do Grupo B entre Cabo Verde e Togo, marcados para as 18h30, ou seja, 16h30, horário de Cabo Verde, esta terça-feira. Esta partida conta para a 2ª jornada de qualificação do CAN 2023. Ontem, domingo, no anexo do estádio Marrakech, todos os 25 jogadores treinaram sob as ordens do selecionador bobista, um treino muito tático, de acordo com informações prestadas pela Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Cabo Verde está obrigado a vencer para não hipotecar as hipóteses de apuramento após derrota na jornada inaugural por 2-0 ante Burkina Faso. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News, informação atualizada da segunda a sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre mesmo. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia, na melhor companhia. Crioula FM digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.